Evangelho de João, capítulo 4, verso 11. Você que está sendo alcançado por essa palavra, nós estamos no templo da Igreja Palavra Viva em Cabo Frio e nós queremos abençoar você. O texto de hoje está no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 11. E diz assim o texto: E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Eu vou ler mais uma vez esse texto. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Faça algo comigo, coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca. Que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. E principalmente, que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Esse texto do capítulo 4 do Evangelho de João, irmãos, ele tem tantos ensinamentos que talvez se nós ficássemos aqui o resto do ano inteiro falando sobre esse texto, nós não conseguiríamos esgotá-lo. O Evangelho de João, ele traz a responsabilidade de apresentar Jesus como Deus, o Deus encarnado. No princípio do Evangelho, João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E um pouco mais à frente o Evangelho de João vai dizer que esse verbo se fez carne, que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Evangelho de Cristo, quando ele é ministrado a nós, ele acessa e ele ativa espiritualmente em nós coisas que talvez nós nem fazíamos ideia que precisaríamos acessar. O fato é que todo homem e mulher na face da terra, longe do seu Criador, ele tende a fazer tudo aquilo que vai trazer para si próprio condenação, dano e morte. Mas graças a Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, e por causa do sacrifício de Cristo na cruz, hoje nós podemos estar aqui reunidos para dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Cristo é o que nos constrange a voltarmos todos os dias para Deus. O Evangelho de Cristo é o que nos confronta e nos liberta do nosso pecado. Nos confronta daquilo que nós fazemos para constantemente fugir de Deus. Essa talvez seja a realidade de todo homem e mulher na face da terra que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Eu fui salvo do ateísmo aos 19 anos de idade. E quando a graça do Evangelho brilhou diante de mim, parecia que nada mais fazia sentido. Parecia que tudo que eu achava que sabia, tudo que eu achava que já tinha feito, tudo que eu achava que tinha construído, e todos os meus projetos, diante daquilo que Deus tinha para mim, não faziam o menor sentido. Porque o Senhor diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos.
O fato é que o evangelho do reino de Deus não se restringe a uma atividade religiosa que você faz na sua semana. O evangelho do reino de Deus é muito mais do que um discurso religioso. O evangelho do reino de Deus é muito mais do que o que a gente faz no domingo à noite. O evangelho do reino de Deus é aquilo que dá sentido para a tua vida, é aquilo que dá significado para a tua existência, é aquilo que faz com que você perceba, talvez de uma vez por todas, para o que você foi criado, para o que você foi gerado. E que apesar de eu e você muitas vezes corrermos de Deus, nos escondermos dessa graça, Ele está constantemente indo atrás de nós, consertando quando nós quebramos, resgatando quando nós nos perdemos, e mostrando que Ele sempre tem vida, e vida em abundância para nós. Quem está comigo, diga amém. Esse texto é um texto em que Jesus marca um encontro inesperado. O texto vai dizer que Jesus estava indo de Judeia para Galileia, mais uma vez, porque os fariseus, se você chegar em casa e tiver a curiosidade de ler o capítulo 4 inteiro, os fariseus tinham ouvido que Jesus estava fazendo discípulos. Você quer saber a coisa que mais muda uma realidade, uma conjuntura? Quando tem um discípulo de Jesus numa determinada localidade. Talvez Deus esteja colocando pessoas aqui em lugares estratégicos, em lugares até mesmo em que você se sente incomodado, lugares talvez que você já até pediu para sair, porque Deus sabe que quando existe um discípulo dele plantado, independente do lugar que seja, aquele lugar é transformado em nome de Jesus, porque a presença do Espírito Santo vai junto com você. Jesus marcou um encontro inesperado com aquela mulher. E os fariseus tinham ouvido que Jesus estava fazendo discípulos. Pergunto a vocês, quantos milagres Jesus já tinha feito até aqui? Olhe para mim, por favor. Um milagre. Diga comigo, um milagre. Agora olhe para mim. O que muda a conjuntura não é a quantidade de milagres que Deus faz num lugar, mas é a quantidade de discípulos que Ele coloca nesse lugar. Porque o evangelho do reino de Deus não se circunscreve, não está definido pela quantidade de movimentações, pela quantidade de coisas religiosas que a gente faz, mas é pelo que o evangelho é capaz de transformar e de mudar em relação a quem a gente é. O evangelho não é para tornar você rico, o evangelho não é para te curar, o evangelho não é para fazer nada além de transformar absolutamente tudo que faz parte de quem você é. Se você é curado, é por causa da glória de Deus. Se você é transformado, é por causa da glória de Deus. Se você é liberto, é por causa da glória de Deus. O objetivo principal do evangelho não é trazer benefícios para você nessa terra, porque quanto mais você se agarra a essa terra, menos das coisas do céu você passa a esperar. Quanto mais você se agarra àquilo que o seu dinheiro, os seus contatos, quem você é nessa terra pode produzir para você, menos você vai olhar para o céu. Mas a Bíblia diz, olhem para as coisas que são do alto, porque é do alto que vem a nossa esperança, aquele que era, aquele que é de vir, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse é o evangelho que constrange o homem. Esse é o evangelho que me encontrou e que transformou absolutamente tudo o que eu acreditava que estava certo na minha vida, porque eu percebi que eu estava errado. Fabiano, eu percebi que eu estava errado. Rafael, eu percebi que eu estava errado, porque não tem nada na minha vida longe de Cristo que mereça ser mencionado. Porque Cristo, Ele tem razão para você, Ele tem motivo para você, Ele tem propósito para você. E aí Jesus, indo da Judeia para Galileia, obrigatoriamente, diga comigo, obrigatoriamente, Ele tinha que passar pela região da Samaria. Agora é interessante que, mesmo que obrigatoriamente Ele tivesse que passar por aquela região, porque Ele estava indo
do norte para o sul, obrigatoriamente ele tinha que passar por aquela região. Mas não é o fato de que obrigatoriamente ele tinha que passar por ali, que de antemão ele já não tinha planejado encontrar com alguém ali. O que eu quero dizer para você é que todas as vezes que você entra num ambiente de culto, foi Jesus que falou. Léo, ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Eu tenho certeza que Jesus está no nosso meio aqui nessa noite. Nós somos tocados pelo ambiente da glória, mas a minha certeza não está condicionada a eu sentir um arrepio, a eu sentir vontade de chorar, a eu ter uma experiência sensorial. Isso tudo é apenas a superfície. Eu tenho certeza que Jesus está aqui porque Ele falou que Ele estaria aqui. E o meu Jesus não é mentiroso. E se Ele falou que Ele ia estar no meio da igreja, nós cantamos aqui: o Deus que faz o cego ver, Ele está passeando no nosso meio. O Deus que faz o surdo ouvir, Ele está passeando no meio da igreja. E nós cremos nele. Por isso, quando nós depositamos a fé em Jesus, Ele é capaz de mudar absolutamente tudo. Tudo que está à nossa volta, tudo que está aqui dentro, tudo que faz parte da nossa vida, tudo que faz parte da nossa existência é total e radicalmente mudado quando a gente tem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Isso é muito mais do que ir numa igreja, gente. Isso é muito mais do que ter um nome escrito num hall de membro. Isso é viver o evangelho na plenitude, na integralidade. É perceber que o evangelho do reino de Deus, ele dá valor e dá sentido para você. Aí Jesus parou num poço. O texto diz que ele estava cansado. E ele parou num poço ao meio-dia. Diga comigo, meio-dia. Irmão, meio-dia é, nessa região, a hora que o sol está mais claro. O sol está rachando o coco. Jesus para ali, naquele poço, que a Bíblia diz que é o poço de Jacó. Esse poço existe até hoje. Hoje ele está sob os cuidados da igreja ortodoxa grega. Comprou aquelas terras ali para preservar. E aí, na época de Jesus, o que acontecia, Zé Américo, é que quando tinha um poço, eles faziam uma edificação em volta. Então eles construíam algumas paredes para evitar que animais caíssem, para evitar que pessoas caíssem. E além das paredes, eles proporcionavam uma espécie de tampa para evitar que a sujeira tornasse aquela água insalobra. Então, o cenário que está ali desenhado é o seguinte: meio-dia, Jesus procura abrigo, porque o texto vai dizer que ele tinha mandado os discípulos para dentro da cidade. Os discípulos tinham entrado na cidade de Sicar para comprar comida. Guarda essa informação. Os discípulos tinham ido comprar comida. Jesus chega ali, e era comum também que nesses poços eles colocassem uma tenda para abrigar as pessoas que fossem ali pegar água. Então, é esse o cenário. Jesus está sentado ali, e de repente chega uma mulher. Ele estava na região de Samaria. Logo, era comum que uma pessoa samaritana chegasse até o poço. Mas era meio-dia. Ninguém, diga comigo, ninguém. Irmãos, ninguém ia no poço meio-dia. Por motivos óbvios. Agora aquela mulher foi. Aquela mulher chegou no poço. E aí Jesus inicia um dos diálogos mais profundos de toda a Bíblia. Ele simplesmente olha para a mulher, olha a profundidade disso. Ele olha para ela e diz: você me dá um pouco de água? Existe propósito e intencionalidade em tudo que Jesus faz. Existe propósito e intenção em tudo que Jesus diz. Naturalmente, aquela mulher responde para Jesus: ué, como é que você está me pedindo água?
se você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, como pode você me pedir água? Aí Jesus traz uma das maiores revelações do texto bíblico. Ele diz para ela: se você soubesse com quem você está falando, você é que me pediria, e eu te daria a água viva. Aí nós chegamos no versículo que nós lemos, versículo 11. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem com que tirar a água, e o poço é fundo. Da onde você vai tirar essa água viva? Existem verdades e revelações que são espirituais e que nós só podemos acessar quando o Espírito Santo capacita que nós cheguemos a essa conclusão. Entenda o seguinte: Jesus estava trazendo revelações do céu para uma mulher que ainda não tinha entendido e nem resolvido os seus problemas na terra, mas ela não sabia. Só que Jesus tinha marcado no calendário da eternidade um encontro com ela naquele dia que mudaria drasticamente a vida dela. Existe um valor muito puro, muito importante nos pequenos encontros aparentemente triviais que a gente tem com Jesus. Talvez você não soubesse quando saiu de casa, mas talvez hoje seja um dia que Jesus marcou no calendário da eternidade para ter um encontro com você, para mudar drasticamente o teu destino, para mudar drasticamente a história do teu casamento, a história da tua família, a história dos teus negócios. Porque o reino de Deus, quando ele é anunciado, o evangelho, quando ele é revelado para nós, inevitavelmente nós somos tocados pela atmosfera da eternidade, porque é impossível, olhe para mim pelo amor de Deus, é impossível compreender qualquer coisa do evangelho que seja, sem que o Espírito Santo de Deus ilumine você para compreender. Se você já leu alguma coisa na Bíblia e não compreendeu, não diga nada. Estou vendo que eu não fui o único. Quantas coisas a gente lê na Bíblia e fala assim: rapaz, isso aqui é doideira, hein? Como assim? Tem gente que até se priva de ler a Bíblia porque diz assim: não entendi nada. Olhe para mim aqui, o Ministério da Saúde Espiritual adverte: ler a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo pode provocar sérios danos à sua saúde espiritual. Então é necessário que o Espírito Santo de Deus traga para você a capacitação para você compreender o evangelho. Jesus estava diante dos discípulos e ele disse assim: quem os homens dizem que eu sou? E aí os discípulos começaram: alguns dizem que é um profeta, João Batista, outros Elias. Aí Jesus faz a pergunta derradeira: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem uma das maiores sacadas, irmãos, uma das maiores revelações de toda a história. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram. O que isso significa, gente? Significa que ter a revelação de que Jesus é o Cristo, ter a revelação de coisas espirituais, só é possível chegar se o próprio Espírito Santo de Deus revelar para você. Então, quando você chega numa igreja e o evangelho é pregado e você compreende o que está sendo pregado, se alegra, porque é o Espírito Santo de Deus que está trazendo a revelação para você. E quando você se torna capacitado a compreender o que é pregado, esse já é um passo importantíssimo para você compreender daquilo que se trata, o que Deus quer fazer em você. Porque quando você está no ambiente da glória, quando você está no ambiente de culto, é o primeiro passo em direção à eternidade do céu na sua vida. E quando você consegue corresponder ao que Jesus está fazendo, você vai sendo transformado e se torna exatamente quem Jesus criou você para ser. Você para de ser um impostor na sua própria vida. Você para de ser um fake. Você para de ser alguém que tenta ser o que as pessoas esperam de você.
você só se preocupa em corresponder àquilo que Deus criou você para exercer. Aí a mulher diz para ele: olha, o senhor não tem com que tirar essa água. O poço é fundo. Os arqueólogos concordam, esse poço aqui tem algo em torno de 40 metros de profundidade. Irmão, 40 metros é metro pra caramba. 40 metros. Você olha assim, e ela está vendo um cara sentado. Não tem balde nenhum, muito menos corda. E é esse cara que está dizendo para ela que ele tem uma água viva. Uma água que jorra, uma água que brota. Não é uma água parada, é água de nascente. Agora Jesus queria fazer com ela 3 coisas. Jesus queria converter, Jesus queria capacitar e Jesus queria enviar. Quando você compreende do que se trata um encontro de Jesus com alguém, você nunca mais lê a Bíblia de uma maneira trivial. Nenhum texto mais passa batido por você. Porque o que ela diz para Jesus é: eu estou olhando para o que você está na mão aí. Eu estou olhando para o que você tem. Tem uma bolsa aí, mas vai pegar com o quê a água? Vai pegar com o quê essa água que você está me prometendo aí? Ela estava olhando para o que Jesus não tinha e deixou de perceber quem Jesus era. Existem poços na sua vida que talvez até você já olhou para Jesus e falou assim: Jesus, você não tem como tirar a água desse poço aí. Existem áreas da vida da gente que até para Jesus a gente olha e fala assim: você não tem como tirar essa água não. O poço é fundo, é melhor deixar para lá. E aí você vive andando e não percebe que está girando em torno desse mesmo poço que não deixa você dormir há anos. Esse mesmo poço que talvez tira a tua paz de tempos em tempos e você tem que retornar a ele e olhar para o poço e olhar para o lugar da vergonha, porque ela ia lá meio-dia, sabe por quê? Eu vou encurtar a história para você. Ela era uma mulher castigada da vida. Irmão, você conhece alguém castigado da vida? Se você não conhece, cuidado, pode ser você mesmo. Tem gente que é castigado, irmão. Eu já fui castigado da vida, gente. Existem áreas que certamente você também já foi. E ela era uma mulher castigada. Estava no 5º casamento. E aliás, o que ela estava não era nem um casamento. E ela ia meio-dia, porque ela tinha vergonha dos olhares. Ela tinha vergonha dos olhares das outras mulheres da cidade. Ela tinha vergonha das palavras que ela ouvia. As mulheres da cidade não queriam ser vistas junto com ela. Era uma vergonha andar com ela. E ela ia meio-dia no poço, porque ela sabia que ela não ia encontrar ninguém. Talvez você já tenha ido em algum lugar num horário alternativo que você sabia que não ia encontrar ninguém. Talvez você já tenha vindo à igreja e chegou um pouquinho depois, a luz já estava apagada e ficou na sua. E antes de acabar o culto foi embora, porque você não queria encontrar ninguém. Essa mulher, ela ia meio-dia, porque ninguém ia no poço. Aquele poço representava para ela a maior vergonha da vida dela. Jesus olha para ela e diz, nós não lemos não, mas eu vou te falar. Ele fala: olha, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede e não vai precisar voltar aqui. Imediatamente o que ela fez foi: então eu quero essa água. Ela não tinha compreendido a verdade espiritual não. O que ela não queria era voltar para o lugar de vergonha mais uma vez. Ela pensou: olha, se eu tiver essa água eu não tenho mais sede, então não preciso voltar aqui. Então essa vergonha eu nunca mais vou sentir. Eu quero essa água, porque se eu beber eu nunca mais vou ter sede. O lugar da vergonha não vai mais me pertencer. Ela não estava entendendo que o que ela ia fazer era ter que voltar para aquele poço todo dia. Só que ela ia voltar diferente. Mas eu não quero encurtar a história não, eu não quero adiantar não. Ela está dizendo para Jesus: você não pode tirar
a água. Ela estava na mão com um balde, uma vasilha, com a corda para tirar a água. E ela estava dizendo para Jesus: você não pode tirar essa água. Ela estava com tudo na mão, mas ela era incapaz de perceber que se ela entregasse para Jesus, Jesus podia fazer infinitamente mais do que ela podia imaginar. Aí ela diz: olha, o poço é muito fundo. O que eu quero convidar você nessa noite é dizer para Jesus qual é o poço que talvez até hoje, até você achou que ele não podia mais tirar a água. Pensa aí, qual é o poço que você não permite que Jesus mexa? Talvez você frequente igreja há anos, mas esse poço continua sendo um motivo de vergonha para você. O tempo passou, as pessoas mudaram, mas dentro de você, o poço continua aberto. E até Jesus, você acha que ele não consegue tirar a água desse poço. Ele está dizendo, olha, ela está dizendo para ele: o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Porque ela percebeu, na cabeça dela, que ele não ia tirar do poço ali. Sem perceber, ela estava começando, presbítero Leandro, a acessar verdades espirituais, porque ela se permitiu ouvir o que Jesus tinha para dizer para ela. Coisa ruim é quando você vem para a igreja e você já sabe tudo que vai acontecer. Coisa ruim é quando a gente vem para a igreja e a gente já sabe como é que vai acontecer tudo. Você já sabe o que vai ser cantado, já sabe o que vai ser orado, já sabe o que vai ser pregado, já sabe de tudo, porque você se acostumou com a fé, se acostumou com a religiosidade. E sem perceber, talvez, você tenha terceirizado aquilo que é a tua responsabilidade. Você pensa assim: ah, mas o meu pastor é um homem da palavra, e você negligencia a leitura da Bíblia na sua casa. Ah, mas o meu pastor é um homem de oração, e você negligencia a sua própria vida de oração. Ah, mas a igreja é uma igreja que vive e se move a serviço do reino de Deus, e você passa a achar que terceirizando aquilo que é para você fazer, está tudo bem, porque você faz parte disso aqui. E aí tem algumas situações que você já não consegue mais perceber da onde vai vir a água viva. Da onde vai vir a água que vai saciar a tua sede, de modo a que você nunca mais precise depender de nenhum intermediário entre você e aquilo que Deus quer realizar. Semana passada eu preguei aqui: o véu foi rasgado. Significa que aquilo que fazia separação entre o homem e Deus, Cristo na cruz anulou. Ele rasgou o véu. Ele fez com que nós, imperfeitos, quebrados, pecadores, novamente tivéssemos acesso àquilo que Deus desenhou para nós da eternidade. Essa mulher está perguntando: onde você tem essa água viva? Irmão, irmã, talvez tudo que você precisa nessa noite é ter a coragem de perguntar para Jesus: Senhor, nessa área da minha vida, aonde que o Senhor tem a água viva para mim? Talvez situações que você tenha arrastado ao longo de anos, porque não teve coragem de ser gente. Porque isso aqui, irmãos, que a gente faz e a gente chama de religião, isso faz a gente, sem perceber, André, colocar umas máscaras. Aí não, porque eu sou um pastor, né? Luiz, eu sou um pastor, então eu não posso ter nenhuma fraqueza, eu não posso ser gente. Porque o que Guilherme vai pensar quando ele olhar para mim? O que Sandro vai pensar quando olhar para mim e ver que eu sou um ser humano igual a ele? A gente se cobra e a gente quer fazer o lugar de Deus na vida das pessoas. Só que quando você tem coragem de ser gente, quando você tem coragem de ser humano, você também começa a ter coragem de perguntar para Jesus: aonde é que ele tem essa água viva? Essa mulher aqui, ela estava angustiada, ela estava envergonhada, ela estava vivendo talvez um dos piores momentos da vida dela.
E diante de todo o problema que ela estava passando, ela teve coragem de perguntar: onde você tem essa água viva aí? Porque eu quero. Só chega até Jesus quem já está cansado e sobrecarregado. Não é qualquer pessoa que chega até Jesus. Irmãos, alguém talvez falou que qualquer pessoa chega até Jesus. Não chega. Não chega. Só vai até Jesus quem já está cansado e sobrecarregado. Sabe por quê? É só alguém que já está cansado que busca alívio. Só alguém que está sobrecarregado que busca alívio. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei alívio para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde em espírito, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei alívio a vocês. Não adianta ir para o poço meio-dia, se no poço não tiver quem for capaz de dar alívio para você, porque senão todo dia essa viagem para o poço vai arrancar de você a alegria de viver, vai arrancar de você a expectativa do que Deus pode realizar. Mas quando você vai para o poço, e lá no poço você encontra com Jesus, a sua vida é transformada por Ele. E quando você tem um encontro com essa graça, não é uma religiosidade, não é uma igreja, não é uma religião, é o próprio Cristo que está diante de você, é o próprio Jesus que arrebenta as suas defesas, é o próprio Jesus que mostra para você que Ele tem vida para você, Ele tem milagre para a tua vida, Ele tem uma história nova para você. Ei, tem um futuro lindo chamando pelo teu nome, e ele foi escrito pela mão do próprio Deus. Ela está perguntando: aonde tem essa água? Aonde que tem essa água? Porque eu quero. Aí Jesus traz a revelação, não precisa abrir não. Ele vai dizer: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu dou se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus dá para você não é meramente algo que você recebe, mas é algo que você passa a reproduzir para outros. Você quer ver coisa legal? É quando você chega no ambiente da igreja e você é tocado por Jesus, e você é transformado, e você é curado, e você é liberto. Quer ver uma coisa melhor ainda? É quando o que você vivencia aqui é capaz de alcançar outras pessoas, é capaz de curar outras pessoas, é capaz de abençoar outras pessoas, porque você começa a perceber que aquilo que Jesus depositou dentro de você, Ele não fica em você, você não é o final dessa bênção, isso jorra para a vida eterna, e aí sem você perceber, o que você gostava, você não gosta mais. O jeito que você falava, você não fala mais. O jeito que você andava, você não anda mais. Não é porque ninguém falou: a partir de hoje tem que botar uma calça comprida, tem que fazer. Não. É porque o Espírito Santo de Deus começa a limpar você em absolutamente tudo que você é. Começa a transformar você. Paulo vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Irmão, me ajuda aqui. Se você tem ou já teve algum problema diante do qual você não soube como agir, além de mim, levanta sua mão, por favor, eu quero te conhecer. Olha para o lado aí, gente. Você está pensando que é só você, irmão?
O fato é que todo ser humano sem Deus, ele corre atrás de um círculo, ele gira em torno de si mesmo, ele se torna a sua própria referência. Agora, quando o Evangelho brilha diante de você, você percebe que tem uma direção, você percebe que tem um destino, você percebe que tem um referencial que é muito maior do que o que você pode imaginar. A gente tem questões, a gente tem situações que a gente tem que se libertar, a gente tem pecados que tem que abrir mão. Porque essa mulher aqui, ela girava em torno de relacionamentos frustrados que ela mesma alcançava para ela. Não adianta entrar numa temporada nova fazendo as mesmas coisas que você fazia no ciclo falido. Aí tem gente que entra em 200 relacionamentos, 200 empregos, já abriu um monte de empresa e fechou. Por quê? Você precisa mudar o seu mindset? Não, porque você precisa se arrepender e se tornar igual a Jesus. Talvez o que você precise não é de um empurrão para frente para você se tornar a melhor versão de você mesmo. Talvez o que você precise é perceber que o seu velho homem tem que morrer, porque se não morrer o velho homem, o novo homem não vai nascer. O Evangelho continua sendo renúncia, o Evangelho continua sendo arrependimento. E eu vou morrer pregando, irmãos, que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Irmãos, a vida no Evangelho, ela traz para nós a responsabilidade de mostrar para as outras pessoas aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Aí eu te pergunto, você está 10 anos na igreja do mesmo jeito, está mudando o quê? Aí a gente fala assim, Jesus me libertou, Jesus me salvou. Só que se eu continuo vivendo do mesmo jeito, eu te pergunto, Ele te salvou de quê? Não, Jesus me salvou e eu continuo do mesmo jeito. Salvou de quê, irmãos? A gente fica preocupado em encher a igreja. Irmãos, eu não estou preocupado que você seja membro dessa igreja. Eu estou preocupado que você vá para o céu. Se você ouvir essa palavra aqui, nunca mais voltar aqui, mas a sua vida for transformada por Jesus, e aonde Jesus plantar você, você for transformado e agir em favor do reino de Deus, eu sei que a minha função de evangelista, de pregador do evangelho, ela foi cumprida. Porque isso daqui não é uma empresa que precisa de clientes, isso aqui é uma agência do céu, onde existe uma multidão de filhos semelhantes a Jesus. Aí Paulo vai dizer, o que diremos, pois, em vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas que pedirmos? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Ou a fome? Ou a angústia? Ou a nudez? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos como ovelhas levadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente e nem o porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega,
Ele é o princípio e o fim. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que muda a nossa vida. Ele é aquele que dá significado para quem anda errante. Aonde, Senhor, você vai ter essa água viva? Jesus é a própria água viva, irmãos. Não dá para viver, irmãos, toda semana se reunindo num lugar, se isso não transforma quem você é segunda-feira. Senão o que a gente está fazendo aqui é mentira. Você quer saber se eu sou crente? Não fica me vendo pregar bonito aqui não. Vai na escola que eu trabalho segunda-feira e pergunta para os meus alunos se eu sou crente ou não. Porque aqui, irmãos, é mole. Está todo mundo aqui sentado porque quer ouvir uma palavra, está no ambiente de culto. Agora, nos lugares onde Jesus plantou você, e que talvez até você fique incomodado, é lá que você é desafiado a revelar o evangelho que você vive aqui domingo. Se o evangelho de domingo à noite não transforma a tua vida segunda-feira de manhã, irmão, não perde tempo indo para a igreja mais não. Agora saiba de uma coisa: Jesus Cristo está voltando, irmão. Jesus Cristo está voltando. Você tem todo o direito de não acreditar, mas eu tenho a obrigação de dizer para você, para que naquele grande dia, diante do Senhor, você não possa dizer que nunca ouviu que Jesus Cristo está voltando. Isso é a esperança da igreja. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida, mas eu tenho que te dizer, Jesus Cristo está voltando. Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança que nós carregamos aqui todo dia. Não se trata de dizer alguma meia dúzia de frases de efeito, ou cantar uma canção que está todo mundo aí cantando. Se trata de queimar pelo evangelho, de fazer com que a gente vive aqui de fato transforme quem a gente é. Porque se não serve para quê? Para que serve? Ficar 20, 30 anos frequentando uma igreja. Imagina, 30 anos frequentando a igreja, e quando você morrer ir para o inferno. Hoje em dia saiu da moda, né? Falar do inferno. Quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Irmão, entenda isso. Eu não estou preocupado com quanto você faz aqui dentro dessa igreja. Eu não estou preocupado com quanto você dá de dízimo aqui. Eu estou preocupado com que a sua alma seja salva e você vá para o céu. Você seja salvo em Cristo Jesus. Porque aquele que recebe o Filho, esse está salvo. Quem não crê já está condenado. Foi Jesus que falou isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai mandou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Está escrito isso, irmão. Irmãos, imagina quando você der o último suspiro de vida, e quando você abrir os olhos, você encontrar com Jesus. E aí não vai ter morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A gente vai andar em ruas de ouro, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, voluntariamente se entregou por amor de nós.
Irmão, não tem nada melhor que mereça ser pregado do que isso, irmão. Não tem nada melhor que mereça ser pregado a não ser aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Porque o Evangelho ainda é suficiente. Jesus ainda é suficiente. Aquilo que nós vivemos aqui é por causa de Jesus. Não é porque tem um pastor que prega, tem uma pessoa que canta, não tem nada, irmãos. É por causa de Jesus. Porque se a gente não tiver nada e tiver Jesus, a gente tem tudo, gente. A gente tem tudo se Jesus fizer parte do nosso casamento. A gente tem tudo se Jesus fizer parte da nossa casa. A gente tem tudo se Jesus fizer parte dos nossos negócios. A gente tem tudo se Jesus fizer parte de quem a gente é. Aí Jesus olhou para essa mulher, já estou me encaminhando para o final. Ele olha assim para ela e fala assim: é isso aí que eu te falei, da água? É isso mesmo. Agora vai lá e chama o teu marido. Aí ela fala: olha, eu não tenho marido não. Aí ele fala: eu sei. Falou bem aí que você não tem marido, que você já teve 4, 5. O que você está agora nem é seu. E ele começou, né? Quem é pentecostal, desceu o rolo para ela ali. Desceu o rolo, viu? Radiografia. Aí ela foi para dentro da cidade. Ninguém queria andar com ela, porque ela era motivo de vergonha. Ninguém queria andar com ela, porque ela era mal falada. Mas quando Jesus tocou a vida dela e transformou, ela entrou na cidade e começou a anunciar o Evangelho. A Bíblia diz que tem uma multidão que saiu da cidade por causa dela. Aí eu te pergunto, lembra lá no começo da mensagem que eu falei que os discípulos entraram na cidade para comprar comida? Sabe o total de quantas pessoas eles trouxeram a Jesus? Um total de 0 pessoas. Agora, a excluída, a improvável, a envergonhada, aquela que ninguém queria estar perto, aquela que não podia fazer nada, aquela que ninguém dava nada, ela entrou na cidade, e quando ela começou a anunciar o Evangelho da graça de Cristo, uma cidade inteira veio até Jesus por causa dela. Uma cidade inteira. Na hora, ela se tornou a maior evangelista daquele lugar. Trouxe centenas de pessoas a Jesus. Aí Jesus começou a ensinar. Aí chegou uma hora que eles disseram assim: a gente veio por causa dela, mas agora não é pelo que ela falou, não, porque a gente mesmo está ouvindo. Irmão, coisa bonita é quando a sua vida é transformada por Jesus. Coisa bonita é quando seu casamento, que estava frustrado, fracassado, é transformado e é restaurado por Jesus. Irmão, coisa melhor ainda é quando Jesus restaura o casamento de alguém através de você. É quando Jesus resgata alguém através de você. É quando Jesus cura alguém através de você. É quando Jesus salva alguém através de você. Porque você começa a perceber que Jesus te converteu, Jesus te capacitou e Jesus enviou você para que você seja a boca de Deus e porta-voz do céu aonde você estiver. Fica de pé, por favor. Quero orar com você. Eu quero fazer uma oração muito específica para que o Senhor continue realizando a obra que Ele começou na sua vida. A Bíblia diz que aquele que em nós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Deus tem coisa para realizar em você. Ele tem planos e áreas da sua vida que precisam talvez ser restauradas. Talvez ainda tenha aí na sua trajetória algum poço que você mesmo acha que nem Jesus consegue tirar a água dali mais. Mas Deus me trouxe aqui como um profeta para dizer para você: ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Talvez alguém disse para você que não tinha mais jeito, mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite para declarar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ainda tem vida aí.
ainda tem coisa para ser realizada através de você.